gente, tudo bem? Meu nome é Carol e por falar em santidade, hoje eu vou falar de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa nasceu no dia 28 de março de 1515, na cidade de Ávila, na Espanha. Ela é de uma família judaica, convertidos ao catolicismo. Eles deram um suporte, uma base muito forte para ela em relação à igreja, em relação às coisas de Deus, e ela amava o fato de ser católica, ela amava o fato de poder existir uma vida eterna. Ela em seus pensamentos, ela sempre pensava que a vida era eterna e que ela podia desfrutar disso. Então, ela tinha umas brincadeiras bem peculiares, assim. Uma das brincadeiras que ela gostava mais era brincar de fundar mosteiros. Pra gente é uma coisa bem engraçada, porque eu acho que nem a gente, nem as pessoas ao nosso redor, as crianças, sim, tem essa brincadeira, gostam disso, acham isso legal. Às vezes, nem a gente, acho que quando criança, nem imaginava isso como uma brincadeira, né? E ela achava isso o máximo, brincar de fundar mosteiro, ela e o irmão dela, Rodrigo. E eles amavam também o fato de ser mártires, né? Eles queriam muito ser mártires. E daí eles um dia planejaram fugir e se entregar pela cruz. E era o que eles queriam, de verdade. Eles tinham um desejo muito grande em se entregar por Jesus. Então eles fugiram, e o tio deles achou eles saindo da cidade e levou eles para casa. Então, a ponto de duas crianças chegarem a fugir de casa, entregar-se por amor, é uma coisa que às vezes nem nós teríamos coragem. Então, é uma pureza muito grande, é um amor muito grande. Então, eles foram e ficaram órfãos de mãe, começaram a crescer. E na adolescência, Santa Teresa, ela começou a sair muito desse caminho da igreja. Eu não digo que sair totalmente, porque ela nunca deixou de lado, mas ela perdeu um pouco do entusiasmo que ela tinha. Ela começou a ler livros de romance, a ter vontade de casar, vontade de ter filhos, namorar. E dizem que ela começou a ter uns namoricos, assim, coisa de criança, e o pai dela não gostou da situação. Então ele mandou ela para um convento das Irmãs Agostinianas, lá em Ávila mesmo. E lá ela conheceu uma irmã que reacendeu nela a vontade de viver num convento, de viver a vida cristã. Então ela começou a rezar lá nesse convento, ela começou a rezar mais do que ela estava acostumada, né, que ela tinha perdido na adolescência. Ela começou a rezar e reacendeu nela a vontade de ir pro convento, mesmo em dúvida, porque na realidade ela acendeu também nela a vontade de casar e ter filho. Então ela ficou um pouco na dúvida, mas ela tinha esse desejo muito grande. E o pai dela, como ele era sozinho, ele precisava de uma mulher pra cuidar dele, né, em casa. E ele levou ela de volta para casa e ela, não contente, fugiu para um convento carmelita da Encarnação. E lá ela ficou um bom tempo lá. E assim que ela entrou no convento, ela adoeceu muito e precisou de ajuda, né? O pai dela tirou ela de lá e ela ficava só de cama. E ele levou ela para um lugar onde eles faziam aquelas garrafadas e chás. E era uma coisa bem normal na época. Mas não serviu nada, não adiantou nada esse negócio de garrafada e tal. Então ela ficou doentada de cama mesmo, ela não saía da cama. E o tio dela deu um livro para ela. E era um livro de oração, de início de oração, para quem começa a orar. E ela começou a orar, adoentada mesmo.
Então, como não estava adiantando muito ela ficar naquele lugar, o pai dela mandou ela de volta pro convento. E ela ficou lá no convento, mesmo doente, e ela começou a rezar, e ela incentivou o pai dela a rezar. Então, ela começou a perceber que ela precisava de oração. E um dia, as freiras encontraram ela engatinhando e louvando a Deus no chão do quarto, assim, porque ela já estava melhorando. E ela melhorando, ela começou a rezar, e quando ela curou totalmente, ficou curada mesmo, ela parou de rezar. Ela simplesmente, não, agora eu tô boa, eu não preciso mais rezar. Então, um dia, ela recebeu uma visita do pai dela no convento, né? Ela já tinha curado. E ele foi e falou pra ela: filha, eu aprendi a rezar com você. Eu tô rezando agora, eu rezo. E ela não falou nada, tipo, legal, pai, você tá rezando? Que bom, mas ela não teve coragem de falar pro pai dela que ela tinha parado de rezar depois que ela tinha se curado. E ela ficou com, né, um remorsinho na cabeça dela. E passou uns anos, o pai dela veio a falecer. Então ela se decidiu rezar. Ela decidiu, vou rezar. Dizem que ela era uma mulher muito determinada. Se ela dizia, ela fazia. Então ela se determinou a rezar e ela começou a rezar. E ela diz também que era muito difícil, que ela ficava trancada 1 hora no começo, 1 hora para poder rezar. Só que ela ficava contando os minutos para poder sair dali logo, que ela não aguentava mais. Então a gente tem que aprender muito com ela. Um dia ela estava rezando em frente a uma imagem de Cristo flagelado, amarrado, e ela fez uma pergunta para Jesus assim, por que ele estava sofrendo tanto? E ela escutou a voz de Jesus respondendo ela, que era porque ela não fazia de acordo com o que ele queria. Que ela ainda tinha os pecados dela, mesmo rezando, ela ainda estava pecando. Na época dela, as irmãs, as madres, eles precisavam de doação no convento. Então as madres mandavam as irmãs que eram mais desenvoltas para conversar no locutório com as pessoas da cidade para conseguir fundos para o convento. Então ela era uma das pessoas que sempre estavam lá conversando, porque ela era uma pessoa desenvolta, ela falava muito bem. Então ela percebeu que aquele tempo que ela estava lá no locutório jogando conversa fora, não estava adiantando nada, não estava santificando ela. Que Jesus fez ela perceber isso na marra, né? Então ela decide mudar totalmente de vida. Ela já estava rezando, mas ela ainda estava pecando. Então ela decide mudar de vida totalmente. Ali ela se decidiu mesmo. E é mais um passo da conversão dela, né? É devagar que ela vai indo e vai indo devagar. Primeiro ela começou a rezar, mesmo sem vontade, ela começou a rezar. Agora ela decide mudar a vida dela. Ela decide esquecer as conversas, os papos lá no locutório e começa a transformar de verdade a vida dela. Então ela pede uma carta, uma licença para fundar o mosteiro, retirado ali da encarnação. E ela concedem a ela essa carta, essa licença, e ela funda um mosteiro chamado Mosteiro São José, que no começo era ela e mais 4 mulheres, irmãs, e logo mais vai ser ela e mais 12 mulheres. As pessoas remetem à imagem de Cristo e seus 12 apóstolos, Santa Teresa, mais 12 irmãs, vivendo num mosteiro isolado, longe de tudo, que era muito pobre, que viviam de doações também. Quando eles tinham que comer, elas comiam. Quando elas não tinham, elas rezavam, porque era muito difícil conseguir doação. Então, Santa Teresa ela até relata que ela não achou que seria tão difícil, mas eram momentos difíceis para ela. Então ela vai, monta e começa esse mosteiro de São José, e ela vivia em oração total. Ela era uma santa de dons místicos incríveis, né? Ela era uma irmã que tinha dons místicos que ela mesma não acreditava ser de Deus. Ela mesma temia que fosse de Deus, que na verdade as pessoas achavam que ela era louca, alombrada,
e que muitos padres chegaram a falar para ela que ela não estava fazendo coisa de Deus, que era coisa do encardido. Então ela procurou muitas ajudas e ela encontrou amigos, confessores, padres que ajudaram ela e que falaram para ela que ela era uma pessoa de oração e que aquilo era sim de Deus. Então confortou o coração dela e começaram a ajudar ela nesse caminho. Até que ela encontrou padres que também tinham desejo, como ela, de ser como os carmelitas antigos. Os carmelitas que eram mais fervorosos em oração. E não como os carmelitas da época, que não tinham vontade de orar. Então ela volta, encontra pessoas que querem também esse amor, querem viver nessa fervorosidade de Cristo. E começa, aos 40 anos de idade, uma reforma no Carmelo de São José. Ela começa a reformar as regras, as orações, ela impunha que as pessoas rezem mais. Então, nessa reforma do Carmelo de São José, bate de frente com a contra-reforma da igreja, né? Foi um momento em que o protestantismo deu início no mundo, né? Então, Santa Teresa, ela, nessa época da reforma protestante, reforma luterana, ela se vê de mãos atadas, porque ela não podia fazer nada pela igreja. Ela não podia fazer nada porque ela era mulher. Ela não tinha nada para fazer, ela tinha que rezar apenas. Então ela se decide ser santa. Ela se doa, a vida dela, ela se doa pela luta, porque era o que ela podia fazer. Ela oferece então ela e as irmãs do Carmelo São José para seguir os conselhos evangélicos à risca, conforme Deus quis, e ser santa. É um pouquinho que todos nós devíamos fazer na realidade, porque é um pouquinho que é tão grandioso e às vezes a gente não tem coragem de fazer nada, né? Então, esse pouquinho dela, eu acho que dá totalmente um alicerce para a igreja. Ela segura enquanto os homens lutam, ela tá segurando a igreja. Ela amou de verdade, ela deu-se por amor a Cristo. Totalmente, a vida dela foi uma verdadeira entrega ao Senhor. Então, ela ajuda as irmãs do Carmelo São José, ensina elas a rezar. Ela escreve um livro para ensinar elas a rezar o caminho de perfeição. E essas irmãs, elas se espelham muito em Santa Teresa, porque ela era uma pessoa de dons místicos incríveis. Ela tinha esse amor imenso por Jesus. Então, as irmãs se espelham nela e ali elas rezam e dão essa base, elas seguram a igreja enquanto tudo está desmoronando. Então, ela reforma o Carmelo de São José, ela vai fundar 32 outros Carmelos e ela faz da vida dela um palco para o Senhor. Ela nunca fala que é ela que fez. Ela é muito humilde. Ela nunca se diz merecedora. Ela fala, tem um trecho que ela fala que ela, além de ser mulher, ela é ruim, porque uma mulher na época já não prestava. Então, ela, além de ser mulher, ela ainda é ruim, ela não presta pra nada. Então, a humildade dela, o amor dela por Jesus faz totalmente a diferença, muda tudo. E ela vai morrer dia 4 de outubro de 1582, morre e deixa alguns livros. Ela deixa o Caminho de Perfeição, o Castelo Interior, são os livros bem conhecidos, né? O Castelo Interior, o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, os Pensamentos sobre o Amor de Deus. Esse aqui é o Caminho de Perfeição, eu indico para todos que quiserem, ele ensina muito a gente começar a rezar. Esse livro foi o livro que ela deixou para as filhas dela, do convento de São José, para aprenderem a rezar. Então, esse também é o que a gente pode pegar como nosso, para nós aprendermos a rezar também. Seguir os exemplos dela. Obrigada, gente. Até mais, tchau. Espero que vocês... o tempo é curto, então eu espero que vocês procurem saber mais de Santa Teresa de Jesus,
que ela é uma pessoa incrível e ela pode nos ensinar muita coisa. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.